Como a Ana Hickman disse, é um caso chocante, revoltante, que deixa todos nós indignados e por isso nós vamos direto ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com o apresentador Tino Júnior, que acompanha os desdobramentos deste caso e tem no estúdio convidados para falar sobre esse assunto. Bom dia, Tino. Seja muito bem-vindo. Bom dia, querido ídolo César Filho, bom dia para as meninas também. Olha, hoje nós recebemos aqui no Rio de Janeiro o Carlos Eduardo, que é amigo da Elaine, e o doutor Abenor também, que é o advogado que vai cuidar desse caso, que já está cuidando desse caso. Vamos começar com o Carlos Eduardo. Ô, Carlos, eu gostaria que você contasse para a gente o começo dessa história, né? Como a Elaine conheceu esse indivíduo, né? Parece que foram 8 meses conversando por uma rede social até marcarem um encontro. Na verdade, hoje estão falando que ela conheceu ele na internet. Uhum. Na verdade, não foi na internet. Não foi em nenhum site de relacionamento, nenhum site de namoro. Uhum. Foi no Instagram, que é um site que todo mundo hoje se relaciona, vende sua imagem, vende sua empresa. Então, ele pediu uma autorização para ela concordou com a autorização e vieram conversando, se conhecendo nesse espaço de tempo, que durou de 8 a 10 meses. Marcaram alguns encontros, acabou que não aconteceu, um não poderia ir, o outro não poderia ir, mas não foi uma coisa tão rápida. Ela realmente se precaveu, procurou saber quem era, viu que ele trabalhava numa empresa, era estudante, se mostrou ser uma pessoa assim, bem equilibrada. O que mais se assusta é que você não vê o que está por trás. Exatamente. Chegou a ter a confiança desse primeiro encontro, buscar o conforto da casa dela. Sim. Carlos Eduardo, em algum momento, né, durante esses 8, 10 meses, a Elaine chegou a comentar sobre esse indivíduo com você ou com a sua esposa? Não assim, diretamente. Ela comentava mais com a minha esposa. São conversas mais íntimas entre elas, de ter conhecido uma pessoa, de estar tentando ter algum tipo de relacionamento, de conhecer, para começar alguma coisa, pelo menos, decente, né? Que hoje você vê as redes sociais, é um perigo. Sim, sem dúvida. Olha, são duas coisas que a gente acho que tem que comentar aqui, né? Primeiro que o indivíduo chegou no edifício e não deu o nome verdadeiro dele, né? E aí eu queria saber, o porteiro deve ter anunciado, né, o nome falso que ele deu, mas ela acabou liberando mesmo assim. Qual foi a história que ele contou depois quando ele encontrou com a Elaine? Não, na verdade não. Ele deu o nome errado, ele tentou dar o nome errado, ele deu o nome errado na portaria. Quando interfonaram para a Elaine, imediatamente ela falou que não conhecia, que não era. E lá ele trocou, ele falou, não, desculpa, não é Rafael, não é Rodrigo, é o Vini, né? É Vinícius. E aí sim ela autorizou ele subir. Entendi. Mas no registro, ele manteve o nome. E lá em cima você me contou que ele disse para ela que o porteiro era maluco. Aí quando chegou lá em cima, uma das primeiras coisas que ele comentou com ela é que o porteiro ficou me olhando com a cara feia, acho que esse porteiro não é muito certo, ele é meio maluco. Sim. Então são coisas que a gente começa a desconfiar de realmente qual era a intenção dele. Sem dúvida. Olha, a gente tem pergunta, o César Filho quer te fazer uma pergunta direto de São Paulo. César. Ô, Tino, me parece que o Carlos é peça fundamental em toda a história, porque foi ele que fez as fotos, não é? Da Elaine totalmente com os hematomas, machucado, do apartamento revirado. Ele divulgou isso na internet e ele que entregou essas fotos à polícia. Como foi toda essa fase até ele chegar ao apartamento? Como é que ele ficou sabendo? E por que ele teve essa iniciativa de fotografar tudo, de registrar tudo, divulgar na internet e entregar essas fotos para a polícia? O César te pergunta, né, você foi o primeiro a chegar lá, a encontrar a Elaine naquele estado, né, a ver a casa naquele estado, e você registrou isso, né, com o seu celular, fez fotos, fez vídeos também, né? Qual foi primeiro a sua sensação quando você chegou lá e qual foi a sua intenção também de divulgar? Bem, a princípio, quem encontrou foi a vizinha dela. Né? Na verdade,
Começaram as agressões às 1h30 da manhã, ele tentava tapar a boca dela, sufocá-la. Às 5h30 ela começou a gritar socorro e dando o número do apartamento, 1606. Uma vizinha escutou, pediu para acionar a polícia militar e entrou no apartamento. Aí encontrou ela naquele estado que ela estava. Sim. Imediatamente, a polícia militar não demorou a chegar, chegou e conseguiu pegá-lo na portaria. E ele tentava fugir, então, naquele momento, né? A sorte que a polícia chegou rápido. Em determinado momento, quando ele chamou o porteiro do prédio para a briga, vem, eu quero ver tu, me tirar daqui, vem para cá, que tentou ameaçar também o porteiro. O SAMU veio com muita rapidez e a levou para o Lourenço Jorge. Sim. Nós conseguimos encontrá-la no Lourenço Jorge, já tinha ido com a vizinha, Perfeito. com algumas amigas. Explicar para a nossa audiência, no Brasil, Lourenço Jorge é um hospital municipal que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, a pouco mais de 1 quilômetro da casa da Elaine. No Lourenço Jorge, ela teve os primeiros socorros, levou aproximadamente 40 pontos dentro da boca. Meu Deus. Na parte inferior e superior. Foi um soco que ele deu no rosto dela, arrancou um dente com a raiz e tudo. Dali, ela foi transferida para a Casa de Saúde de Portugal, onde ela se encontra no momento. Sim. Nesse momento, a minha esposa a acompanhou dentro da ambulância. Eu fui para a delegacia, já tinha sido feito um boletim de ocorrência pelo policial militar. Sim. O delegado já tinha solicitado um pedido de perícia no apartamento, mas não tinha muito mais informações a respeito de como estava o caso dela. Sim. Eu passei na delegacia e fui para o hospital. Chegando no hospital, a gente conseguiu fazer a internação, autorização de tomografia. Quando se acabou toda essa burocracia e ela estava estabilizada, tinha passado por os exames iniciais, eu me virei para ela e falei assim, pô, Elaine, deixa eu te filmar que eu não sei o que isso vai dar. Deixa eu fazer. Foi quando ela deu os 3 primeiros depoimentos, que eu fiz os 3 primeiros vídeos dela ainda deitada, ela ainda nem tinha ido para o CTI, ela ainda estava numa área de transferência, iria ainda fazer a tomografia, e com muita coragem, com muita dor que ela estava, ela resolveu dar o depoimento. Foi quando eu tirei as fotos, e mais ou menos no sábado, independente de família ou de importância, mas vendo aquela mulher naquele estado, no sábado eu postei na minha rede social, mais ou menos às 10 para as 9 da noite, e a reação foi assim, já começou a ser imediata. Um número absurdo de compartilhamentos, de comentários, o apoio imprescindível e assim, muito grande, na maioria de mulheres, comentando que já passaram por isso, que não tiveram coragem, que viram os pais fazerem com as mães, que viram a irmã sofrer. Então a gente hoje vê, a intenção era que isso seja realmente divulgado. Certo. Isso não é um caso da Elaine. Sim. Isso é um caso de todas as mulheres. De todas as mulheres vítimas de covardia. Agora vamos para a questão técnica. Doutor, o indivíduo, ele não é leigo, né? Ele é um indivíduo que hoje ele ocupa uma função de estagiário de direito, né? O senhor até me disse agora há pouco que ele passou no exame da ordem, mas ainda não recebeu a carteirinha. Acabou de ser aprovado no último certame, se não me engano, dia 20 de janeiro de 2019. Então ele não é um leigo, ele chegou na delegacia e já disse que surtou. Sabia exatamente o que estava fazendo. Isso já faz parte de uma estratégia de defesa dizendo que surtou para não ir para um presídio e ir para um hospital, não é isso? Mas parece uma tentativa de jogar para a área da insanidade. Tentar com isso um tratamento ao invés de uma reprimenda em penitenciária propriamente dita. O senhor teve acesso ao depoimento dele? O que ele disse para o delegado? Nada. Não disse nada? Oficialmente, nada. Reservou-se o direito de permanecer calado.
que é um direito que ele tem, todos nós temos. Né? E agora, quais são os próximos passos? Né? Como é que o senhor vai trabalhar? Qual é a sua linha de atuação? Antes, eu gostaria de fazer um adendozinho, porque apesar do direito constitucional de permanecer calado, quando o sujeito não tem culpa, pelo contrário, ele quer falar. Sim. Eu vou me reservar o direito de não fazer prova contra mim. Sim. Quando eu me reservo esse direito, claro que isso não pode ser levado em conta na hora de uma possível condenação, mas já subentende-se que ele deve alguma coisa, por isso é melhor não falar. Sem dúvida. Hoje tivemos a notícia que ele teve a prisão convertida, agora ele está Agora é preventiva. numa preventiva. Saiu da provisória e foi para a preventiva. Essa preventiva é para que ele possa ficar preso por mais tempo. Continua preso. Para que as investigações possam se aprofundar, até para averiguar se existem fatos extras do que nós conhecemos hoje, que a realidade hoje é de um primeiro encontro, uma agressão bárbara, coisa Agora, doutor, impossível. A condenação, num caso desse, é certa, né? Existem provas materiais. Existe. Ele foi preso em flagrante. Existe a materialidade, existe o flagrante. Agora, o senhor estima qual é o tempo que esse indivíduo pode ficar preso? Tem como mensurar isso? Vai depender muito do desenrolar das investigações. E principalmente o enquadramento feito pelo doutor Rodrigo, delegado que efetuou o flagrante, nos parece bastante acertado. Mas isso ainda vai passar pelo crivo do Ministério Público, que é quem detém o direito de exercer esse mundo estadual, de levar essa coisa à frente. Mas é difícil agora, porque nós temos que ver depois atenuantes, agravantes. Sim. Ele não deu chance de defesa à vítima. Então, é complicado falar agora em tempo. Perfeito. Olha, o César Filho tem pergunta em São Paulo. César. Ô Tino, na reportagem nós acompanhamos que parece que o delegado vai pedir um teste psicológico. Esse teste, se for aprovado, vai atenuar a pena dele? E eu pergunto mais, quem faz esse teste? É o Ministério Público que indica? São os órgãos oficiais, as autoridades? Ou o próprio delegado que representa a família pode indicar alguém para acompanhar esse teste ou pode duvidar do resultado desse teste? E mais, a família vai acusá-lo por tentativa de homicídio? Muito bem. Olha, o César pergunta, né, ele tem informação que o delegado vai pedir um teste de sanidade mental, né, a esse indivíduo, né? Quem é encarregado em fazer esse teste? O Ministério Público indica alguém, né? O delegado indica, né? A família pode ter um perito, né? E pode indicar um perito privado. A família pode indicar um assistente técnico. Um assistente técnico. Vai ser um perito judicial, vai ser um médico que vai fazer esse atestado. Na realidade, um conselho, dificilmente um só. Só que tanto a vítima quanto o acusado pode nomear um assistente técnico. Perfeito. Mais uma pergunta também do César a tipificação. O delegado agora, né, ele está investigando como uma tentativa de homicídio e a qualificadora é o feminicídio, é isso, doutor? Na realidade, o feminicídio hoje é um tipo, né? É um feminicídio tentado. Ele tentou, o objetivo, pelos fatos que nós temos, pela materialidade que nós temos, é que ele tentou o homicídio. Muito bem. O feminicídio. E não conseguiu, por motivos alheios à vontade dele, talvez por cansaço, seria prematuro especular agora. Porque ficar mais de 4 horas agredindo uma pessoa, a gente fica cansado. Chega uma hora que a exaustão chega e ele pode ter desistido, não sabemos ainda precisar. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Carlos Eduardo, muito obrigado também. Voltamos, César, com você aí em São Paulo, no estúdio do Hoje em Dia. Tino, muitíssimo obrigado a você, a toda a equipe técnica da Record TV Rio de Janeiro. E a expectativa, independentemente do caso jurídico, é que a Elaine possa se recuperar física e psicologicamente o mais rápido possível. Muito obrigado, Tino. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.